Olha, presta atenção porque hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. No Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas têm a doença e apenas, minha gente, apenas metade sabe disso. Aqui no Espírito Santo, segundo dados da pesquisa do sistema que monitora fatores de risco e proteção para doenças crônicas, quase 10% da população com mais de 18 anos é diabética. De janeiro a outubro de 2023, foram 1.022 mortes por causa do diabetes aqui no nosso estado. Então esse vai ser o nosso assunto do quadro. E aí, doutor, participa com a gente, manda suas dúvidas, suas perguntas, porque se a gente tem uma data, é para conscientizar as pessoas sobre a importância, então, da prevenção. Vem cá, participa com a gente, chega aqui pertinho, aqui no nosso estúdio, eu recebo a endócrino doutora Sabrina França. Obrigada, doutora, pela sua participação. E a também Luana Lipaus. Luana, e um bebezão de 36 semanas, né? Fala pra gente aqui no microfone. Boa tarde. Boa tarde. Isso, estão aqui com o Álvaro de 36 semanas. Álvaro? Isso, Álvaro Augusto. Tá quase chegando. Calma aí, aguenta as pontas aí, Álvaro. Mas primeiro conta, você descobriu o diabetes de que forma? Então, no meio da pandemia, eu comecei a sentir os sintomas. Eu sou técnica de enfermagem e eu trabalhava em home care à noite. Então, assim, eu comecei a abrir um quadro de poliúria e polidipsia, que é o aumento da sede, o aumento de urina, né? Aí eu achei estranho e percebi esse sintoma de diabetes. Aí, pela manhã, eu fiz uma ponta de dedo no meu trabalho e estava 300. Aí, assim, eu tomei um susto muito grande. Aí, logo depois, a filha do meu paciente ligou e falou assim: Luana, o aparelho está com problema, não está certo aquele resultado seu, porque foi um valor exorbitante, né? Que o normal é de 70 a 100, né, doutora? Sim. Então, aí eu fiquei preocupada e falei assim, amanhã eu faço de novo. No outro dia também deu 240. Aí eu fiquei assustada, era no meio da pandemia, tudo fechado, foi em outubro de 2020, né? Tinha 10 meses de pandemia, eu acho, mais ou menos. E aí eu passei logo no laboratório, fiz uma hemoglobina glicada e uma glicemia de jejum, que deu um valor de 8,4 de hemoglobina glicada, e jejum também estava quase no 280, e assim, no hospital só atendendo Covid, eu sem saber o que fazer. Aí ele conseguiu um telefone de uma endócrino para me consultar online. E aí ela passou medicações orais e falou, Luana, diagnóstico de diabetes tipo 2. E eu estava com sobrepeso, eu tinha 83 quilos. E aí eu comecei uma dieta low carb, caminhando, né, o que a academia estava fechada. E aí fui me tratando até eu conseguir na minha endócrino que eu fazia o tratamento. Aí, quando eu cheguei nela, ela falou assim, Luana, vamos tirar essa medicação, que era uma medicação de alto custo, e colocou uma mais, com valor menor, e usar mais vezes durante o dia, que era o Glifage. E aí, eu fui perdendo peso, e a glicemia sempre mantendo alta, 300, 400, e eu não entendendo, fazendo dieta. Ela, Luana, não estou entendendo, hemoglobina indo para 10, e nada de acontecer. E eu, muito magra, perdi 33 quilos em 10 meses. E ainda assim... E ainda assim a médica não estou entendendo o que está acontecendo e ela não pediu o exame de anticorpos, que era para diagnosticar o outro tipo de diabetes, que é o que eu tenho, que eu sei hoje, meu diagnóstico hoje, que é diabetes tipo 1, que é um diabetes autoimune, que é descoberto mais na infância e na adolescência. Então, peraí, vamos por partes. Vamos pedir explicação para a doutora para não confundir a gente. Calma aí. Doutora, primeiro é importante a gente levar essa informação para o pessoal de casa, que assim como a Luana, essa pessoa tem um estilo de vida, tá tudo bem, não tem diabetes e pá, de repente aparece lá no diagnóstico, né? Então a gente precisa estar sempre acompanhando, primeiro de tudo, né? Boa tarde. Boa tarde. Como você falou, né? O Dia do Diabetes, Mundial do Diabetes, existe para quê? Para conscientização. E o tema da campanha desse ano é justamente esse, né? É educar para prevenir o futuro, né? E por quê? Porque no caso do diabetes tipo 2, a prevenção faz toda a diferença. Existe como você evitar de se tornar diabética. Se tem histórico familiar, se você sabe que você tem um risco maior, você vai evitar. Você vai evitar de ganhar peso, você vai adquirir estilo de vida saudável, você vai praticar exercício, se precisar tomar alguma medicação. Mas no caso do tipo 1, não tem como evitar, é um diabetes autoimune. O que é uma doença autoimune? É aquela doença que o organismo ele produz anticorpos, que são células de defesa, que reconhece qualquer célula e órgão do corpo como estranho e acaba destruindo. Então, no caso do diabetes tipo 1, são anticorpos, né?
contra o pâncreas, ou contra a insulina, ou contra células produtoras de insulina, e vai destruindo isso aí. Geralmente, é um quadro agudo, a criança ou adolescente começa a se sentir mal, urinar muito, sentir muita sede, perder peso, e aí quando vai fazer o exame de sangue, a glicose está muito alta. E pode aparecer assim, repentinamente, igual aconteceu o caso da Luana? Geralmente repentina, às vezes aparece assim, já a criança tendo uma convulsão, entrando em coma, com um quadro mais grave, e aí no hospital vai descobrir que aquilo é uma cetoacidose diabética, que é uma complicação aguda do diabetes tipo 1, né? E o diabetes tipo 2 já tem como prevenir. Como a Luana já era adulta e estava um pouco acima do peso e fazendo, né, um acompanhamento com endócrino, justamente eu entendo que realmente houve essa dúvida. Apesar da glicose estar muito alta, e por quê? Porque às vezes a pessoa não sente nada. Então ela está lá, 1 em cada 2, né? Não sabe que tem diabetes. Pois é, eu acho trouxe que é esse até dado essa mais ou informação, menos. porque a gente tem aqui que 5 milhões de brasileiros têm a doença e não sabem. Mas é exatamente. Aí tu fala assim, mas como é que sabe que tem a doença? Sabe que tem porque... A pesquisa sabe e eu não sei. Mas enfim, porque o diabetes passa por uma fase de pré-diabetes, que é uma fase evitável, que você pode prevenir, e tem os fatores de risco associado. Então, quando ela apresentou uma glicose de 300, a primeira, né, o pensamento nosso é o diabetes tipo 2 do adulto. Só que existe um tipo 1 tardio que a gente chama de LADA, que é Latent Autoimmune Diabetes of Adults. Quer dizer, o diabetes latente do adulto. O pâncreas vai ser destruído, mas numa fase adulta. E a glicose no diabetes tipo 2, geralmente, ela como técnica de enfermagem tem a oportunidade, então ela teve a sorte de naquela hora sentir uma coisinha diferente, fez uma pontinha de dedo, nem todo mundo tem isso, então às vezes a pessoa passa meses aí se sentindo mal, achando que é estresse de trabalho, por isso que tem que ter educação e conhecimento da doença. É estresse de trabalho, é um mal-estar, é um calor, aí você vai tendo aquele monte de sintomas, jamais vai pensar que sua glicose está alta no sangue. E qual é o risco, né? Quais são os riscos da ausência desse diagnóstico? No caso do diabetes tipo 2, as complicações vão muito além da glicose alta. Você tem outras, você tem a obesidade, todo o processo inflamatório crônico, às vezes uma hipertensão, um colesterol mais alto, e aí você tem um risco cardiovascular aumentado sem saber. Você não tem sintoma e o seu risco está ali aumentado. No caso do diabetes tipo 1, as mesmas complicações do risco cardiovascular, mas você tem risco dessas complicações agudas. Porque, veja bem, Roberto, o diabetes tipo 1, o pâncreas, ele zera a produção de insulina dele. O diabetes tipo 2 tem insulina. Então, se você toma um remédio, ajuda o seu pâncreas a funcionar. Já o tipo 1, não. Você precisa da insulina, não adianta dar remédio. E foi isso que a segunda médica começou a perceber. Você está tomando remédio, está emagrecendo de uma forma errada, porque a glicose, ela fica alta no sangue, não tem insulina para jogar ela dentro da célula. Aí o organismo, ele lança a mão do tecido adiposo, do tecido muscular para produzir energia. Por isso que emagrece tanto, é um emagrecimento ruim, perde massa muscular, perde uma gordura boa, né? E aí, você não tem insulina. Se você não tiver insulina e sofrer uma infecção, qualquer processo agudo, sua glicose vai a 500, 600. Aí você corre risco de entrar em coma, de ter uma convulsão, de ter uma complicação muito grave, sem saber. A mesma coisa do diabético que já sabe que tem diabetes tipo 1, que usa insulina, ficar sem insulina 1, 2 dias. Ele corre um risco maior. Luana, como é que está hoje o seu tratamento? Então, aí depois de toda essa repercussão, eu faço, né, até hoje o tratamento pela Santa Casa, mas porque eu não consegui achar um endócrino do meu plano, porque são maravilhosas minhas endócrinas, não saí porque foram elas que descobriram isso. Quando elas entraram no consultório, ela entrou assim e falou assim, Lu, você perdeu 33 quilos em 10 meses e está com a glicemia alta, faz um exame chamado anti-GAD, que é o exame de anticorpos, né, doutora? Isso. E aí traz para mim o mais rápido possível. Quando eu cheguei, eu olhei, mas eu não queria acreditar. Acho que o valor dele é altíssimo. Então eu falei assim, gente, tem alguma coisa muito diferente. Quando eu cheguei nela, eu falei assim, doutora, tá pronto o exame. Ela falou assim, Luana, você vai entrar com insulina hoje, porque senão você vai entrar em uma cetoacidose, você vai entrar em coma sem saber. Eu já tinha
aquele bafo Hálito alcoólico, cetônico. Então, assim, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu fiquei assim, eu, por ser da enfermagem, eu não sabia o que era um diabético tipo 1. Já sabia diabético tipo 2, que é de histórico familiar, de sedentarismo, má alimentação. Mas o tipo 1, que é insulino dependente, jamais tinha visto. E no caso dela ainda grávida, né? Pode passar também para o bebê, doutora? Não tem esse risco. Não tem esse risco. Mas existe também o fator genético, por exemplo, se meu pai tem, eu também posso vir. Olha, o diabetes tipo 2, esse fator genético é muito mais forte do que o diabetes tipo 1. Eu costumo dizer que diabetes tipo 1 é um sorteio, né? Um sorteio para o bem, não vamos dizer um sorteio para o mal, porque Deus reserva para cada um de nós uma peculiaridade, uma surpresa que pode ser boa, né? A gente se cuida melhor, a gente dá mais valor à nossa saúde. Mas é muito mais comum o tipo 2 ter esse histórico familiar do que o tipo 1. Tem alguém na sua família de tipo 1? Não, eu sou a primeira. Não é tão comum assim. Já o tipo 2, às vezes a pessoa teve um diabetes gestacional ou está com a glicose ali naquela fase de pré-diabetes, você vai ver, o pai tem, o tio teve, tem mais pessoas na família. Também tem um comentário aqui do Flávio Jesus, já vi uma pessoa ficar cega por causa do diabetes, tiveram que amputar a perna e a gente sabe que pode chegar a esse ponto, as né, complicações crônicas, né? Tanto cardiovascular quanto as microvasculares, que são dos pequenos vasinhos lá da retina, do rim e da questão da vascularização, da inervação. Aí a pessoa machuca, não está sentindo mais nada porque tem uma alteração, né, na sensibilidade. E aí junta com problema vascular, aquilo não cicatriza e infelizmente não é assim muito comum, é porque a gente não vê no nosso dia a dia, mas é muito comum as amputações mesmo. Josiane Bober diz, minha irmã sempre foi saudável, virou diabética na gestação, está sempre subindo. Doutora, é importante a gente finalizar com essa resposta, né? Mesmo que a saúde esteja tudo em dia, mesmo que você aparentemente seja saudável, né? De quanto em quanto tempo a gente precisa fazer os nossos exames? Então, a pessoa, até os 40, né, a gente, se você tem um estilo de vida saudável e tudo mais, você não tem que se preocupar tanto. Você tem que ficar atento aos sintomas, se não tem história familiar, eu estou dizendo para diabetes, né? Mas você sempre você faz exame ginecológico de rotina, você vai fazer um exame cardiológico para poder entrar numa academia, fazer um exercício. Então, o exame de glicose ele faz parte do exame do dia a dia. Mas, a partir dos 40 é fundamental que você faça pelo menos uma vez por ano os seus exames de rotina, incluindo uma glicose, um colesterol, um hemograma, né? Para você descartar essas doenças que são assintomáticas, né? E que a gente acha que está tudo bem e nem sempre está. Tudo nos conformes. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Roberta. E a gente está aqui fazendo esse alerta justamente para lembrar, eu preciso fazer o exame. Obrigada, Luana, pela sua participação. Dá um beijo no Álvaro, tá bom? Que em breve vai estar aí nos braços da mamãe, se Deus quiser.